Olá, começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. Nós estamos na segunda parte da conversa sobre qual o lugar da mística na sociedade contemporânea. Hoje eu continuo então a conversa com a teóloga Ceci Baptista Mariani, o teólogo Faustino Teixeira e a teóloga Maria Clara Bingmer. Sejam mais uma vez bem-vindos, obrigado por terem seguido conosco para o aprofundamento dessa nossa conversa. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br, mas pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube, você também pode acessar e ali comentar e compartilhar os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Então, para quem está chegando agora no Religare, apresentar a professora Ceci Baptista Mariani mais uma vez, professora do Programa de Ciências da Religião da PUC de Campinas, teólogo, cientista da religião, professor Faustino Teixeira, trabalha no programa de pós-graduação em Ciência da Religião de Juiz de Fora, e a teóloga Maria Clara Bingmer, teóloga da PUC Rio, né, do programa de teologia da PUC Rio. Bom, nós terminamos a nossa última parte da conversa falando da relação dos místicos com a realidade, com o mundo. Mas um tema aí, um desdobramento desse aspecto, dessa conversa, é falar sobre a relação com a instituição. Né? Faustino estava lembrando sobre isso aqui enquanto a gente preparava para começar essa conversa. Faustino, como que é a relação dos místicos com a instituição? É uma relação marcada por proximidade e tensão, porque o místico ele avança no âmbito da profundidade, do mundo interior, quer dizer, é como se fosse uma saída para dentro, é um êxodo para dentro. E na medida em que ele avança no mundo da interioridade, ele vai ganhando liberdade com relação ao mundo da superfície, o mundo onde as instituições estão inseridas. E na medida que ele avança no mundo interior e que cresce a liberdade interior, que favorece o olhar do místico de benevolência, de acolhida com a criação, com a realidade como um todo, as instituições nem sempre conseguem acompanhar esse voo. As instituições estão mais habituadas a nadar na superfície. O mundo da ortodoxia, né, o mundo do exoterismo é o mundo que lida mais com os dogmas, com as doutrinas, né, e o místico ele é mais livre, ele quer fazer uma leitura mais literal da letra, do livro. Então ele avança, é como se fosse uma sede, uma epéctase, como dizem os orientais, né? Uma sede insaciável de penetrar no âmago do mistério. E à medida em que avança no âmago do mistério, ele sente que o alimento que é oferecido na superfície é um alimento que não consegue responder às demandas mais profundas desse mundo interior. Então ele tem que saber lidar, ao mesmo tempo estar vinculado às instituições, como eles normalmente estão, mas de uma forma mais livre, mais literal, no sentido da hiperliteralidade, para captar a dimensão do mistério. Maria Clara, e o caminho de volta? O lugar que tem o místico na instituição. Como é que a instituição vê, né, o místico? A instituição, pela história da igreja, pelo menos no cristianismo, sempre teve problemas com os místicos. Os místicos, eles são reconhecidos depois, né? Mas, durante a sua vida, São João da Cruz foi encarcerado pelos próprios irmãos, pelos próprios confrades, né? Teresa vivia tendo que responder aos espirituais, aos teólogos, aos não sei o quê, e dizem que as suas últimas palavras foram um suspiro, assim, morro, enfim, filha da igreja, quer dizer, consegui ficar dentro, não sair, né? Então, a espessura da instituição puxa o carisma para baixo, tenta puxar, né? Só que nos místicos esse carisma é inomável, então vai para frente mesmo. E a liberdade que os místicos em geral têm, eles trazem coisas que são consideradas esdrúxulas ou criadoras de confusão, né? No âmbito público, diante dos outros, e que a instituição realmente não gosta, né? Por isso a instituição é conhecida por cercear os místicos, né? Teilhard de Chardin foi proibido de escrever, de publicar. Ele continuou escrevendo, ainda bem, né? Assim que ele exalou o último suspiro, a sua
não sei se prima, ou secretária, ou amiga, levou tudo para o príncipe Bernardo da Holanda, que financiou a publicação das suas obras, e hoje tem a Chardin, né? Porque eu acho que ele é um místico, né? Ele é mais conhecido como cientista, mas eu acho que ele é um místico, sem dúvida, né? Ele é livro de cabeceira de papas, né? Então a instituição depois assimila, mas no momento ela tem muita dificuldade com o novo que o místico traz. Num momento em que algumas pessoas têm optado por não se vincular tanto a instituições religiosas, né? Me lembro que você escreveu sobre isso recentemente. A mística não é uma alternativa, não pode atrair também essas pessoas, né? O que você acha, Ceci? Eu acho que é importante lembrar, isso que o Faustino falou, né? É uma relação tensa com a instituição, mas é uma relação, né? Sim. Acho que caracteriza a experiência mística uma relação com a instituição que atravessa tudo aquilo que é proposta institucional, mas não despreza, atravessa, assume, radicaliza e percebe a relatividade, né? Então, esse processo de aprofundamento, ele não é um processo que se identifica com essa como é que a gente diz, com essa coisa fluida da pós-modernidade, que é bem, ou dessa modernidade tardia, essa coisa que é mais solta. Não é solto, quer dizer, porque é fruto de um trabalho espiritual. E esse trabalho espiritual tem a ver com compromisso. Sim. Você fala de relatividade, né? Como é que é a relação dos místicos com a palavra? Mas antes disso, eu acho que seria interessante uma coisa. Assim, o Teilhard de Chardin, por exemplo, que viveu desde os seus primeiras obras espirituais, a resistência enorme da igreja, ele usava expressões fortes. Falava essas igrejinhas que nos querem abafar o mundo, né? que nos querem impedir de ver o mundo, ou a Porrete que falava a pequena igreja. Eu não quero a pequena igreja, eu quero a grande igreja das almas despojadas. Então tem uma coisa interessante a palavra que eu uso é liberdade mesmo, né? A liberdade que o místico tem com relação às instituições e, de repente, também com relação à palavra, porque o místico acha que a palavra é muito curta para dizer tudo aquilo que ele precisa dizer. Ele precisa dizer, tanto é que os místicos, alguns escrevem muito, né? Mas é sempre uma carência de não conseguir expressar o que eles buscam. Alguns se desesperam diante da impossibilidade de dizer o que precisa ser dito e muitas vezes respondem pelo silêncio. E aquela última palavra? E Deus? É a última palavra, ela fica sempre resguardada, sempre há um espaço que ninguém atinge. Existe sempre um espaço. É o silêncio. Como é, Ceci? A última palavra é o silêncio, né? Dizer, E a primeira também. O silêncio faz você dizer, ou tentar dizer, né? O Michel de Certeau usa uma expressão muito bonita, né? Quer dizer, o místico tem que arranhar a gramática para poder dizer o que ele precisa dizer. Então, ele desconstrói a gramática, né? E, por outro lado, os místicos são criadores de um novo alfabeto. Isso. São criadores de novas linguagens, né? Justamente porque eles vêm dessa experiência do mistério, desse outro terreno, né? Eles atravessam, Simone Weil usava muito essa expressão, eu sinto que há um silêncio que eu tenho que atravessar esse silêncio para depois chegar do outro lado, né? E aí ela escrevia muito. Ela viveu 34 anos, tem 19 volumes de escritos dela, que só foram publicados depois da sua morte. Mas, quer dizer, e a gente vê que há palavras ali que são originais, novas, né? Que nasceram de uma experiência profunda, né? Então, os místicos são... O Padre Vaz dizia que os místicos são os melhores teóricos da sua experiência, né? Se quisermos estudar a mística, tem que ler os místicos, né? As narrativas místicas são o material com o qual se pode estudar, né? E o curioso é que você não pode ler só uma vez. Os místicos falam sempre isso. Leia 1, 2, 3, 4, 5. E alguns que não entendem, o Eckhart chega
a dizer num dos seus sermões, né? Se você não entender o que eu estou dizendo, não se preocupe, mas o que eu digo vem diretamente do coração de Deus. Então essa arrogância, ou então o Ibi-Arabi, né? Quando ele fala assim, eu acredito em todas as crenças, eu professo todas as crenças, esse abraço com a substância, que para eles é muito mais profunda que os ramos que estão expressos como religiões, né? Então essa arrogância do místico de habitar a substância do mistério, a proximidade da substância do mistério, faz com que seja visto como uma... Alguns até chegam a falar, o Pondé, né? Uma certa aristocracia espiritual no sentido da profundidade de uma palavra que é difícil de ser acessada, a não ser que você passe por alguma experiência semelhante, como fala João da Cruz, Teresa nos seus prólogos, né? Se você não tem uma afinidade de coração, aquela palavra passa desapercebida para você. E nós vamos fazer um intervalo. No Religário de hoje, o tema é mística, segunda parte da nossa conversa. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.